Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as formas extraconvencionais de expressão do direito internacional. Nós estudamos até agora os tratados internacionais, já sabemos que estão previstos como fontes de direito internacional no artigo 38 do Estatuto da Corte de Haia, mas existem outras previsões legais a respeito de fontes. São essas previsões os costumes e os princípios gerais de direito. Entretanto, estudaremos também numa outra aula formas que não estão previstas no Estatuto. São elas os atos unilaterais e as decisões das organizações internacionais. Então, hoje nós vamos começar falando sobre os costumes internacionais. Importante nós lembrarmos que até o século XVII, o direito internacional era produzido basicamente em cima do costume internacional. Só após o Tratado de Westfália, que pôs fim à Guerra dos 30 Anos, é que os tratados começaram a se tornar mais frequentes no cenário internacional. Então, como é que os costumes internacionais foram definidos lá pelo Estatuto? Como uma prática geral e aceita como sendo o direito, né? Importante a gente lembrar que mesmo hoje em dia que a produção normativa em sede de tratados seja grande, expressiva, os costumes continuam, né, acontecendo e ocupando um espaço expressivo dentro do direito internacional público. Muito bem, para ser considerado um costume internacional, nós temos que entender que precisamos demonstrar a presença de dois elementos, que seriam o elemento material e o elemento subjetivo. Então, o costume se forma com a presença desses dois elementos. O que seria o elemento material? Seria a repetição, né, regular de alguma ação ou alguma omissão, certo? Obviamente, essa repetição, de ação ou de omissão, tem que acontecer por parte dos sujeitos de direito internacional público, ou seja, de estados ou organizações internacionais. O elemento subjetivo vem ser o quê? Constitui-se na crença de que assim agindo-se ou não agindo-se, assim o faz por considerar do direito, né? Por a gente entender que assim se procede por ser justo, necessário e dentro do direito. Existe uma pergunta que é feita no seguinte sentido: quanto tempo essa ação ou omissão tem que ocorrer para que haja o entendimento de que é um costume internacional? Hoje em dia, o que se entende é que não há um tempo determinado, né? Contanto que você comprove que essa prática é consequente, generalizada, e que as pessoas que assim praticam, as pessoas internacionais, assim o praticam, entendendo que praticam o direito, né? Não é necessário que a prática seja prolongada, certo? Com relação à prova do costume, né, a doutrina e os tribunais internacionais entendem que, né, quem alega a prática do costume deve prová-la, ok? Uma situação interessante aqui também para nós pensarmos é a questão da hierarquia das normas de direito internacional público. Eu entendo, esposando a tese de vários autores, que não há hierarquia entre normas costumeiras e normas convencionais. Entretanto, alguns autores entendem que todas as normas de direito internacional estão subordinadas ao jus cogens, né? Jus cogens já foi objeto de um outro vídeo que nós conversamos aqui, onde se entende que existem normas internacionais que são aplicadas a todas as nações do mundo, né? Via de regra, normas relacionadas a direitos humanos. Mas também já conversamos sobre isso no sentido de quão frágil é essa argumentação dos jus cogens. Então, eu esposo a teoria de vários doutrinadores que entendem que não há hierarquia entre normas convencionais e normas costumeiras, tá certo? Como é que eu provo um costume? Já falamos que quem alega prova, né? E nós podemos provar de várias maneiras, né? Inclusive, trabalhos preparatórios de tratados que ainda não entraram em vigor, né? Tratados internacionais do qual eu faço parte, né? O Estado A faz parte, o Estado B não faz, entretanto o Estado B começa a agir como se o fizesse, né? Entre outras possibilidades. O importante é que consiga se provar a presença dos dois elementos, o material e o elemento subjetivo. Com
relação aos princípios gerais de direito, o Estatuto da Corte nos dá um conceito um tanto quanto desastrado, pois fala que entende-se por princípios gerais de direito aqueles reconhecidos pelas nações civilizadas. Aí quase que soa meio preconceituoso, né? Quem são essas nações civilizadas? Mas aí a doutrina vem em socorro e nos ensina que o que se quer dizer com nações civilizadas são aquelas nações que têm um ordenamento jurídico organizado, né? E geralmente essas nações com ordenamento jurídico organizado entendem como princípios gerais de direito aqueles relacionados ao princípio da boa-fé, os princípios processuais, né? O princípio da coisa julgada, o respeito à coisa julgada, entre outros, né? Entretanto, a escola soviética nos trouxe um entendimento mais extensivo a respeito de princípios gerais de direito no âmbito internacional. Então, por exemplo, estão incluídos dentro desses princípios gerais de direito o princípio da não agressão, da solução pacífica de litígios entre os estados, da autodeterminação dos povos, da coexistência pacífica, desarmamento, proibição da propaganda de guerra, né? Sempre, ninguém pode transferir aquilo que não lhe pertence, pacta sunt servanda, né? Ou seja, sempre com foco nas questões de direitos humanos e de paz, de relação pacífica entre os estados. E por último, hoje vamos falar também um pouquinho sobre a questão dos atos unilaterais. Eles trazem uma controvérsia, uma vez que não estão presentes no rol do artigo 38 do Estatuto da Corte de Haia. Então, muitos autores não concedem aos atos unilaterais a condição de fonte de direito internacional público, tá? Só que outros autores que defendem os atos unilaterais como fonte entendem que é muito difícil você entendê-los não como fonte, porque eles têm consequência jurídica, né? Eles geram consequências jurídicas e até mesmo, de repente, obrigações, né? E como, por exemplo, a própria ratificação de um tratado, a adesão a um tratado, a denúncia a um tratado, são todos atos unilaterais. Também podemos ter um outro pensamento em relação a isso, mais ligado à questão do direito do mar, quando nós falamos, por exemplo, quando um país abre os seus rios à navegação às nações amigas. Isso também é um ato unilateral e, obviamente, tem a consequência jurídica. Se eu sou nação amiga daquele estado que abriu a navegação, posso ir até lá, né, e navegar tranquilamente, tá certo? Então, nossa aula de hoje foi sobre esses temas que conversamos e na aula que vem falaremos sobre doutrina, jurisprudência e também sobre as decisões das organizações internacionais, tá bem? Muito obrigada, um beijo a todos e até a próxima.